Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus. Temos muito que agradecer essa semana. Deus é presente conosco, cuidando de cada um de nós. E nós vamos ter um tempo de adoração, de louvor, antes da mensagem. Vamos ter a ceia hoje juntos, né? E mostrar que o nosso Redentor vive e vive para sempre. Amém? Amém? Let's pray. Nós temos aqui convidadas hoje, a Sani da Finlândia, né, namorada do Natan. Temos a Júlia aqui, né, namorada do Joel. Temos a Márcia. Amém? Deus. Temos o Natan também, que vai compartilhar daqui a pouco. Amém. Vamos orar. Senhor do Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nós. Te amamos, te adoramos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesse manhã. Espírito Santo, unge nossos corações, unge agora o louvor, a ceia, a mensagem. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos começar com Te Agradeço. Temos muito que agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Diga-me de Deus. Digno de glória. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores.
levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, divino de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Bom, amém. Muito obrigado. Muito bom. Ok, hoje nós vamos fazer a ceia aqui juntos. E só para nós entendermos um pouquinho o que Jesus disse em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19, Jesus diz o seguinte: foi quando foi estabelecida a ceia do Senhor, e ele falou o seguinte, versículo 19 adiante: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, ele está falando para ele aqui no versículo 21, né? Mas ele disse que toda vez que reunirdes, tomai e comei, né, por amor, e anunciai o meu nome. Toda vez que reunirdes, tomai e comei o meu nome. Então, quando nós tomamos o pão e do suco da vida, nós trazemos à memória a obra que Jesus fez por nós na cruz. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu aos céus. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Então, juntos nós vamos anunciar, né, a morte e ressurreição do nosso Redentor que está vivo. Amém? Aleluia. Uma voz e coração, oramos hoje a ti, Senhor. Amém. Vamos orar? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor se levado a ti, Senhor. Te amamos, te adoramos, porque nós temos livre acesso ao trono da graça por meio da obra consumada por Jesus. E neste momento nós damos graças a ti, ó Pai, pela obra consumada por Jesus na cruz. E nós trazemos à memória o corpo de Jesus entregue ali no Calvário por nós, uma única vez para sempre.
também trazemos à nossa memória o precioso sangue derramado na cruz do Calvário uma única vez por toda a eternidade, purificando a nossa consciência de obras mortas, nos regenerando, nos dando um novo começo. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação executada na cruz do Calvário por nós. E nós anunciamos agora que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Comamos todos. Levamos. Amém? Adeus. É puro integral. É puro integral. Obrigado. Ok. Hoje nós teremos uma devocional aqui antes, que é a mensagem. Nós vamos chamar aqui o Natan, nosso filho, que é missionário na Finlândia. Seja bem-vindo, Natan. Cris. Márcia de Francisco. Não, você dizer Aqui. o nome ali, Pode começar? Pode. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui em português, não. Vou tentar. Estou com a minha Bíblia em inglês aqui. Então vamos orar. Apenas um... Como é que fala? Short devocional. Temos uma devocional. Graças a Deus que nasce aqui. Se você não sei o vocabulário cristão em português, mas ela pode ajudar. Tá bom, então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estar aqui juntos. Essas reuniões, por mais que parecem ser pequenas, elas têm um valor eterno nos seus olhos. E elas amam os céus. E o mais importante é a sua presença estar com a gente. Então nós pedimos para que o Senhor fale conosco e abençoe assim. Em nome de Jesus. Amém. Tá, vou falar mais alto, estou um pouquinho de vergonha. Tá bom, então. Isso aqui é alto. Tá alto, agora tá. Ventilador. O barulho tá. Tá. Vou falar mais alto. Então, em Êxodo que fala? Capítulo 2, começando no versículo 23, a gente vê o choro do povo de Israel para Deus depois de 400 anos em escravidão. Uma coisa interessante sobre o contexto é que o povo de Israel tinha sido escolhido por Deus através de Abraão, Isaac, Jacó, José. José. E o que parece ser contrário à promessa de Deus, eles passam 400 anos na escravidão. E como é que a gente consegue explicar que alguém que é escolhido por Deus, que é abençoado por Deus, que tem todas essas promessas, passa por sofrência? É sofrência a palavra? Sofrimento. Sofrência do jeito sertanejo, né? Eu estou passando uma sofrência danada aqui. Tentando entender por que eles são escravos no Egito. E por que as coisas ruins acontecem para as pessoas de Deus. Eu acredito que é para que, através dos desafios que a gente enfrenta nessa vida, a gente se aproxime de Deus através de confiar nele.
Então, quanto mais desafiados somos, quanto mais... como é que fala? Challenges. Quanto mais desafios a gente tem, mais oportunidades nós temos para crescer com Deus. O que eu falo que acontece na Europa, por exemplo, é que tem muito ateu na Europa. E isso acontece porque as pessoas lá têm uma qualidade boa de vida, não tem muito problema com política, as coisas dão certo para ela. Eles não enfrentam muitos desafios. Por isso que eu gosto de vir para a América do Sul. Eu já vi muito sobre a Ásia, sobre a África. Tem um senso de olhar para o supernatural, para a esperança e ajuda nos países mais pobres e tudo mais, porque as pessoas passam por muitos desafios. Então, aqui, quando a gente passa por desafio, é para que a gente possa crescer mais com Deus. Com esse contexto, a gente lê aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, falando sobre o povo de Israel em escravidão no Egito. Estou tentando traduzir do inglês para o português. Então, eu gosto mais da tradução, porque a tradução portuguesa não é boa, mas eu gosto de traduzir essa, porque é páginas diferentes. Então, durante esses dias, o rei do Egito morreu e as pessoas de Israel gemeram, choraram por causa da escravidão. E eles choraram por ajuda. O choro deles por ajuda para sair da escravidão veio a Deus, chegou aos céus. E Deus ouviu o choro deles. E Deus se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esse aqui é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Em português talvez seja diferente, mas em inglês é assim que se fala. Deus viu o povo de Israel e Deus soube. Deus viu o povo de Israel e Deus sabia, Deus soube que ele teria que agir. E logo depois introduz Moisés, a história de Moisés. Muitas vezes, quando nós choramos a Deus, quando nós não entendemos o plano de Deus, podemos achar que não há ninguém nos ouvindo, que Deus não está atuando, que Deus não está trabalhando. Mas se você pensar na vida do povo de Israel, e quando eles estão chorando e se perguntando onde está Deus, ele está no outro lado do mundo, por exemplo, trabalhando na vida de Moisés para que Moisés vá ajudar eles e salvá-los. Muitas coisas nós não entendemos, mas devemos confiar que Deus está trabalhando. E que é o plano de Deus. Talvez até a escravidão de 400 anos seja o plano de Deus para que a gente, eventualmente, ore e chore a Deus. Muitas vezes nós podemos ficar familiarizados com o plano de Deus. E Deus nos manda algo para que nós possamos olhar para Ele. E mesmo assim, Deus manda a eles Moisés vem e tira eles do Egito, e eles chegam em frente do Mar Vermelho. E em Êxodo, capítulo 14, depois que Deus respondeu a oração deles, isso que acontece aqui. Quando Moisés chegou com o povo de Israel na frente do Mar Vermelho e tem o mar na frente deles e o exército de Faraó atrás deles, as pessoas começaram a reclamar, as pessoas começaram a murmurar e começaram a desafiar Moisés. Foi para isso que você nos trouxe de fora do Egito, para deixar a gente morrer aqui?
Eles falam que teria sido melhor para a gente ser escravo. Eu estou lendo agora o versículo 12. 12? É. 14 e 12. Eles falaram, não foi isso que nós te falamos em Egito? Deixa a gente sozinho para que a gente possa servir os egípcios, porque seria melhor para a gente servir o povo de Egito do que morrer no deserto. E aqui é um versículo que eu acredito que todos nós deveríamos carregar no nosso coração, versículo 13 e 14, especialmente versículo 14. É assim que vai. E Moisés falou para as pessoas, não temas, seja forte, stand firm, seja firme, se mantenha firme, versículo 13. E veja a salvação do Senhor, que Ele trabalhará para vocês hoje. Porque os egípcios que vocês vê hoje, versículo 13, os egípcios que vocês vê hoje, the Egyptians you see today, you shall never see them again. Você nunca os verá de novo. E esse aqui é um versículo muito bom, bem fácil de memorar. Êxodo 14:14. Fala, o Senhor lutará a batalha para vocês. Você apenas tem que ficar em silêncio. E eu lembro, lendo esse versículo do campo missionário, uns anos atrás, e fazendo isso minha condição de vida. Faz sentido? Eu queria um versículo que eu... Como é que fala? Like my life verse, like one of my life verses that I want to live by. Meu lema de vida. Um dos meus lemas de vida. Um versículo que me ajuda bastante na minha vida pessoal, que é silêncio. Que é acreditando nas promessas do Senhor. Um que está sempre murmurando, como é que fala? Reclamando e tudo mais, é um que não confia. Você pode reclamar muito do seu chefe, reclamar muito da sua família, reclamar muito do motorista do ônibus, porque você não confia que o motorista do ônibus vai te levar à destino final. Mas um que confia no plano de Deus aprende a ficar em silêncio em frente, atrás do Mar Vermelho, em frente do exército de Faraó, e apenas confiar. A gente gosta de falar, a gente gosta de dar nossas ideias para Deus, a gente gosta de dar a nossa opinião e tentar mudar as coisas através do nosso próprio entendimento e palavra. Mas Deus nos chama para confiar nele em silêncio. É como um pai ensinando o filho a nadar. E ele está na água, na piscina, e o filho está fora da piscina. E o pai está falando, apenas pule e eu vou te pegar e vou te ensinar a nadar. O filho tem que fazer uma decisão de fé e pular na água. O filho tem que se lembrar que Deus soube, que Deus ouviu o choro deles, que Deus enviou uma promessa, que Deus enviou uma ajuda. E agora tudo que temos que fazer é confiar. E você sabe a história, que o Mar Vermelho se abre e eles passam pelo Mar Vermelho, e o exército de Faraó submergido pelas águas, afogado pelas águas. Então, espero que faça sentido. É muito difícil para mim tentar explicar isso em português, mas o ponto é esse, que nós choramos a Deus através das dificuldades que passamos, muitas vezes são permitidas por causa de Deus, e esse choro chega aos céus e nós começamos, nós entendemos mais o plano de Deus, entendemos mais o amor de Deus, e nós ficamos mais próximos da nossa relação com Deus. E nesse relacionamento, a chave é silêncio. Não que você não pode falar com Deus e perguntar a Deus o que está acontecendo. Deus
deseja esse tipo de relacionamento. Mas quando é sobre as promessas dele e o plano dele para a sua vida, a gente confia como um filho confia no pai. Quando criança, como você confia que o seu motorista do busão vai te levar ao seu destino final. Como você acredita que o piloto do avião sabe dirigir o avião. Entende? Busão, a gente está em BH, pô. É o quê? Você confia. Entende? Como se você estivesse numa luta com seu melhor amigo. Você confia que seu amigo vai lutar por você, vai te defender. Você não fala, você não conversa com ele antes e fala, você vai me ajudar? Me mostra aí como você vai me ajudar. Deixa eu me dar um sinal que eu posso confiar em você. Não é assim, sabe, com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente acredita em Deus, a gente tem fé, a gente confia nos planos dele, e a gente acredita que ele nos levará ao nosso destino final, que é a Promised Land. Terra prometida. Amém? Amém. Ótimo, obrigado. Oi. Claro. Amém. Ótimo. Ótimo. Ok, se você pode, rapidinho, não vamos demorar muito. Hebreus capítulo 4, por favor. Ótimo, obrigado, Natan. Ótima devocional. Ótimo louvor. Obrigado, Joel, Elaine, no louvor. Muito bom. As músicas excelentes. Né? E Hebreus 4. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por sua presença. Te agradecemos, Senhor, pelas suas providências. Te agradecemos, Senhor, porque grande é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Israel é o nosso Deus. E nós nos prostramos perante o Senhor e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará em nós e através de nós. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ótimo devocional. Eu não combinei com o Natan, mas hoje eu vou falar com os próximos 15 minutinhos sobre Deus permite os problemas. Porém, Ele não nos abandona os problemas. Né? Deus permite momentos difíceis. E Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8, fala que nós teremos muitos dias difíceis e devemos confiar no Senhor, regozijar no Senhor. E aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Nada acontece por acaso. Tudo coopera para o nosso bem. Até mesmo as dificuldades, as situações complicadas, os problemas. Deus tem um propósito para cada um de nós, em cada situação que nós passamos. E nessa manhã, eu quero que você entenda que Deus permite os problemas, mas Ele não nos abandona nos problemas. Deus é real. Deus é soberano sobre todas as coisas. A nossa vida, ela é natural, mas também é espiritual. Nós somos homens e mulheres nascidos de novo. Nós somos homens e mulheres de fé. E Deus propôs uma corrida para cada um de nós, a corrida da fé. E durante essa corrida, teremos de enfrentar problemas, dificuldades. Mas nós precisamos, como Natan disse, confiar no Senhor, esperar no Senhor, sabendo que aquele que começou boa obra em nós
é poderoso para completar. Ele está atento a todas as coisas. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Muitas vezes, não discernimos o mover de Deus em nossas vidas. E por não discernir, vem o medo, vem a insegurança, vem a inquietação no nosso íntimo. Sabe, você esteve diante de uma situação, de um problema que você sentiu muito medo, pavor. Olha, na terça-feira à noite eu tive esse sentimento. Eu tive muito medo. Eu fiquei apavorado. Mas eu sabia naquele momento que Deus ia falar comigo. E Deus falou comigo. E Deus aquietou meu coração. E eu pude confiar no Senhor e dormir tranquilamente, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava cuidando do meu problema naquele momento. Deus estava cuidando do meu medo naquele problema, naquela situação. Deus estava cuidando do que estava causando pavor na minha vida. E Deus cuidou, e Deus está cuidando. E isso gerou para mim uma segurança, uma tranquilidade. Em Salmos capítulo 32, versículo 8, Deus disse: eu vou te instruir no caminho que deve andar, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. É Deus que está falando. É Deus que está falando: olha, eu vou te instruir no caminho que você deve andar. E neste caminho, eu vou te dar conselho debaixo das minhas vistas. Olha, Deus é presente na sua vida, na minha vida, em cada segundo que nós temos aqui na terra. Deus está no controle, tudo está patente, nu, aos olhos do nosso Deus, a quem devemos prestar contas. Deus está cuidando de nós. Deus não é pego de surpresa. Deus não é, sabe, as coisas acontecem dentro do plano de Deus, no momento que Deus tem determinado, e Ele age dentro do problema em nosso favor, em nosso benefício. Abre sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Olha comigo aqui, Daniel, capítulo 3. Aqui tem a história de Zedraque, Mesaque e Abednego. Três jovens. Jovens de fé, homens de fé. E quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez aquela imagem de mais de 15 metros de altura e deu a ordem de que quem não prostrasse diante daquela imagem seria lançado na fornalha acesa. Esses três jovens deram testemunho de fé. Olha, Deus permitiu aquela situação. Deus permitiu aquele problema para aqueles três jovens. E eles foram lançados na fornalha. Mas olha a atitude de fé deles. No versículo 17. Olha o versículo, capítulo 3 de Daniel, versículo 17. Esses três jovens falaram o seguinte para o rei Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha que atitude de fé. Atitude de fé desses três jovens. E eles, Deus permitiu esse problema. Os três foram lançados na fornalha acesa. As pessoas que lançaram os três foram mortos pelo calor do fogo. Então, aqueles três jovens caíram dentro da fornalha. Mas, sabe, Deus permitiu esse problema. Mas Deus não abandonou os três no problema. Quem é que estava com os três na fornalha acesa? Deus. Jesus, antes da encarnação, como teofania, o anjo do Senhor, ele estava na fornalha e ele andava com os três na fornalha. Imagina, ele andando com os três na fornalha, nem um fio de cabelo chamuscado. O rei Nabucodonosor ficou assustado. Como é
possível acontecer isto? Quem é essa quarta pessoa que está dentro da fornalha? E ele caiu a ficha, que era Deus. E ele pediu para que os três saíssem, e eles saíram sem um fio de cabelo chamuscado. E o que aconteceu depois? Depois da provação, depois do problema, o milagre acontece, aí veio a promoção de Deus. Deus promoveu os três por causa da atitude de fé dos três. Teve a promoção. Olha lá, no versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Capítulo 3, versículo 30. Primeiro veio o problema. Deus permitiu. Deus agiu dentro do problema. Deus estava dentro do problema com os três. Deus não abandonou os três no problema. E depois da vitória, Deus promoveu eles. Eles prosperaram. Eles prosperaram. Sabe, quando nós enfrentamos um problema, nós precisamos descansar no fato que Deus está conosco no problema. Deus não vai nos abandonar no problema. E tendo a vitória, eu continuo dando testemunho de fé, porque vai vir a promoção de Deus. Ele me fará prosperar. Ele fará você prosperar em tudo. E o testemunho seu de fé vai impactar outras pessoas à sua volta. À sua volta. Esse foi o princípio que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também aconteceu com Daniel no capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam fazendo nada errado. Eles estavam andando com Deus. Mas Deus permitiu o problema. E Deus deu a vitória no problema. E Deus os fez prosperar. Daniel não estava fazendo nada de errado. Ele não estava pecando. Ele não estava fazendo coisa errada. Não, Daniel estava pelo contrário. Daniel a todo vapor com Deus. E Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Deus permitiu o problema. Mas Deus não abandonou Daniel no problema. Quem estava na cova dos leões com Daniel? Deus, o anjo do Senhor. Ele fechou a boca dos leões durante toda a noite. Deus permitiu o problema. Mas Deus não abandonou Daniel no problema. Deus fechou a boca dos leões. E no outro dia de manhã, quando o rei chegou e falou: Daniel, será que o seu Deus te protegeu durante a noite? Aí Daniel respondeu: sim, Senhor. Meu Deus fechou a boca dos leões. E o que aconteceu depois? Olha lá, capítulo 6 de Daniel. O decreto do rei Dário, no versículo 26 e 27. E 28. E o 28. Capítulo 6 de Daniel, versículo 26 a 28. O rei falou o seguinte: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, olha só, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Pois ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Versículo 28. Deus permitiu o problema, Deus agiu no problema, e agora, o que vem depois? A promoção. Olha o versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. O Sadraque, Mesaque e Abednego tem um problema, Deus agiu no problema, Deus livrou no problema, e depois eles prosperaram. Daniel, Deus permitiu o problema, Deus não o abandonou no problema, Deus agiu no problema, e depois Daniel prosperou no reinado de Dário. Então, meus amados irmãos, nessa manhã, se você está enfrentando um problema na sua vida, confie no Senhor. Deus é contigo.
Essa promessa Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus disse em Mateus 28:20, eu estarei convosco até o fim. Jesus disse, eu vou estar com você até o fim. Ele não abre mão da vida de cada um de nós. Ele está conosco até o fim. Né? Então, para nós nessa semana, nós precisamos regozijar no Senhor, alegrar no Senhor, sabendo que Deus, como Natan falou, né, no Êxodo, capítulo 2, né, que Deus, ele viu o gemido, ouviu o gemido do povo hebreu. Deus escuta o nosso clamor. E Deus ouve, e Deus responde, e Deus livra, e Deus liberta, e Deus cura, e Deus supre, e Deus faz infinitamente mais do que Ele nos ama. Por isso, nós não estamos sozinhos aqui na terra. Deus está presente. A nossa vida é natural, mas é espiritual. Nós temos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos o Deus de Israel conosco em cada situação que vivemos. Podemos nos alegrar no Senhor, regozijar no Senhor e andar de fé em fé. Porque tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Como nós lemos em Hebreus capítulo 4. Tudo está nu e patente aos olhos do nosso Deus. E Ele está cuidando de cada um de nós. Ele não é pego de surpresa. Vamos em frente. Porque tivemos o problema, sim. Deus agiu no problema. E agora vai vir a promoção. Vamos regozijar a promoção. Amém? Aleluia? Amém? Amém? Aleluia. Amém. Ok? Aleluia. Amém. Ok. Se você está nos assistindo nessa manhã ou durante a semana, né, e você ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer para você nessa manhã. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz, por amor a você, por amor a mim. Nós não merecemos. Nós não merecemos. É pura graça de Deus. Graça e mais graça. Deus, Ele tem um plano para nossas vidas. E por isso Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não morram, mas tenham a vida eterna. Então, você hoje pode ter a vida eterna. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, ore agora comigo. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que o Senhor subiu aos céus. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e dá uma nova vida. Me dá um novo começo, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém? Se você orou assim pela primeira vez com entendimento e está nos assistindo, por favor, entre em contato conosco, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Pensa comigo, nesse final de ano e início de ano. Se Deus permitir um problema na sua vida, saiba que Deus não vai te abandonar no seu problema. Ele vai te livrar, Ele vai curar, Ele vai fazer infinitamente mais. E depois vai vir a promoção. Ele nos fará prosperar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.